Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 6 de maio de 2025, terça-feira, agora são aproximadamente 11h21 da noite. A gente vai começar pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Hoje nós não tivemos nenhum evento econômico agendado no calendário norte-americano. Um dia de recuo, S&P acabou caindo aí 0,77, Dow Jones recuo de 0,95 e Nasdaq o recuo de 0,87. Pessoal, rapidamente que vindo para o Bitcoin, movimento totalmente oposto aí às três principais bolsas. No diário tivemos uma alta de aproximadamente 2,22. Neste momento, o preço a mercado na proximidade aí dos 97 mil dólares. Então vamos ver, pessoal, o que rolou ontem após a análise aqui no canal e as perspectivas para o final do dia de hoje, já pela madrugada, até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente fizemos aí algumas marcações, algumas referências que seriam importantes, né, na continuidade aqui dos trabalhos. Identificamos na ocasião de ontem toda essa região aqui com potencial conflito de interesses por parte dos compradores, né? Estávamos considerando aí uma possibilidade do mercado buscar essa região, porém tínhamos uma condição muito importante que era a perda, né, pessoal, da mínima do dia de ontem, né? Então a gente frisou que poderemos buscar essa região caso, né, confirmasse aí o rompimento da região dos 93.500 e, como vocês podem analisar, houve a recusa de preço por parte dos compradores, né, acabou passando um pouquinho, mas percebe-se que inclusive o fechamento, reduzindo o tempo gráfico, manteve-se acima, né, então foi um indicativo aí de que os compradores de fato estavam com o intuito, né, pessoal, de dar continuidade na movimentação ascendente em vista, né, do volume que foi apresentado na segunda-feira, um volume comprador, inclusive superando, né, sábado e domingo, como a gente mencionou, e isso com certeza foi um catalisador aí para buscarmos, né, a proximidade dos 98. Então, de fato, acabou concretizando aí um dos cenários possíveis, né, que foi passado aqui para vocês, a recusa de preço. Tivemos aí novamente o Bitcoin recuperando em partes aquilo que foi devolvido, né, principalmente no final de semana, inclusive com indicativo, né, pessoal, de um candlestick com padrão de força, né, teve abertura aí às 9 da manhã, um bom volume comprador, padrão de força, a gente costuma ter aí uma movimentação em blocos, tá? Os players atuando em conjunto, fazendo o preço buscar níveis superiores, né? E é perceptível, inclusive, né, que mais uma vez tivemos uma bateção de cabeça aqui na nossa resistência, que a partir de agora torna-se, né, novamente um suporte. A gente percebe aí a proximidade, a recusa de preço para posteriormente a confirmação do rompimento. Então a gente já atualiza aqui de antemão, novamente, para um suporte. Fazemos também algumas atualizações aqui embaixo, em vista de que estávamos utilizando o range que fazia alusão à média de 20 períodos no diário. E esse suporte aqui na proximidade dos 92.900, era uma região inclusive mais enfraquecida pelas múltiplas retrações que houveram no passado. A gente costuma fazer um comparativo a um colete à prova de balas, né? Quanto mais temos aí essas retrações, mais fragilizado torna-se, assim como quanto mais tiros um colete ele sofre, a probabilidade de furar o colete, né, numa
a quarta eventualidade, por exemplo, aumenta. Então, a gente atualiza em vista, inclusive, da atualização da média de 20 períodos no diário. Vou remover essa referência. A gente pode utilizar aí, pessoal, com o próprio parâmetro, a própria média, na proximidade dos 93 e 100, 150. A gente vai manter. Agora, algo me chama a atenção é a ascendência desses fundos. Talvez seria interessante a gente utilizar aí como uma referência de suporte, pessoal. A gente pode estar adentrando aí, eventualmente, um canal de alta. A gente tem uma estrutura ascendente e com topos e fundos. Aqui a gente tem uma resistência também. Mas é imprescindível que não caracterize a formação de um topo duplo aqui, tá? A gente identificou também um livro totalmente vazio pelo lado dos vendedores, né? Isso facilitou bastante toda essa movimentação no dia de hoje. Inclusive, a gente foi buscar lá na proximidade dos 98, chegando aí na proximidade dos 97,750. Então, foi identificado isso no livro também, né? Quando temos um livro vazio, torna-se muito mais fácil, né, o mercado ou os players moverem preço. Isso é importante que você coloque aí no seu operacional, aprenda a analisar o livro de ofertas, porque ali temos informações preciosíssimas, tá, pessoal? Então, basicamente, seguiu aí as nossas possibilidades, né? Recusa de preço na região dos 93,5. O livro vazio, candlestick com padrão de força, um tempo gráfico de 4 horas. Percebe-se que você vai colocando essas evidências, essas condicionantes na balança, vai pesar mais para um lado, pessoal. Nesse caso, pesou mais para os compradores, né? Ao que tange aí a ascendência do preço. Então, é dessa forma que você deve analisar o gráfico, procurando aí indicativos para aumentar a sua assertividade, a sua leitura. Então, por isso é importante, né, você aprender aí alguns princípios e fundamentos básicos para que seu operacional torne-se mais eficaz. Beleza, pessoal? Então, a gente está basicamente aí trabalhando dentro de um canal ascendente. A gente vai utilizar aqui também como uma referência de suporte diagonal. Temos aqui a nossa referência primária, né, a mais próxima do preço a mercado, região dos 95,250, inclusive, né, quando a gente analisa a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, a gente está basicamente aqui nivelado, né, pessoal? A gente está pareado aí, ou seja, acaba fortalecendo novamente essa região, tá? Acho que seria importante, até pela distância atual dessa resistência diagonal, seria interessante a gente colocar aqui uma referência mais próxima do preço a mercado, porque temos lotes no livro a este nível de preço, aqui na proximidade dos 98. É uma resistência mais fragilizada, está muito próxima do preço a mercado, mas vamos utilizar aí como referência, né, justamente partindo do princípio da possibilidade de rompimento com confirmação, recusa de preço, tá? Então rompeu, confirmou, nossa confirmação, evidentemente utilizamos aí pelo menos 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, com prevalência de volume comprador e
com pelo menos informação de força, né, caracterizado aí como candlestick padrão de força. E eventualmente, confirmando, a gente busca aqui a nossa resistência diagonal ascendente. Tá? No caso da recusa de preço, a gente vem provavelmente buscar a região novamente dos 95,250 e posteriormente o secundário a gente vai analisar o comportamento dos compradores, evidentemente, né, se o preço buscar aqui a nossa base do canal. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esses são os pontos que você deverá estar atento, tá? São os pontos mais expressivos da análise de hoje. No cenário macro, ainda permanece positivo. A gente caminha aí para um momento de consolidação, pelo menos de forma ascendente, né? Então, isso reforça a nossa preocupação em alcançar a região aí dos 102.400 para posteriormente, né, a região próxima do topo histórico lá no 108,5. Então, estamos caminhando, vamos com tranquilidade, dia após dia, sem atropelar o processo, bastante paciência, transparência, responsabilidade e é isso. Então, vou dar uma olhadinha no livro com vocês para encerrar a análise de hoje. Vamos ver se houve alguma alteração de grande magnitude, algo que deva ser frisado. Bom, pessoal, a gente percebe aqui na região dos 98 ainda permanece aqueles lotes que estavam presentes ontem, né? Ou seja, tivemos aí a proximidade do nosso alvo, né? Ou tecnicamente era o nível que a gente identificou uma barreira, tem quase 15 milhões e meio de dólares posicionados a serem vendidos, e aí mais para cima, somente na região dos 100 mil, virada de centena, quase 20 milhões de dólares. Então, comparado aí a períodos anteriores, né, há 1, 2 semanas atrás, o livro, por parte dos vendedores, vem se mostrando aí um pouco mais diluído. Isso nos traz um certo positivismo ao que tange aí os nossos objetivos, tá? É claro que temos essas barreiras aqui presentes, mas em vista do que estava aí há 1, 2 semanas, vem melhorando o cenário ao que tange os compradores conseguirem mover esses níveis aqui presentes, tá? Pelo lado dos compradores, pessoal, vocês podem analisar totalmente diluído. É óbvio que seria muito interessante se tivéssemos a acumulação de lotes, né, na proximidade dos níveis que estamos trabalhando de hoje até amanhã, mas, né, vamos seguir aí, pessoal, que está traçado no gráfico, né, o price action acaba sendo bastante eficiente aqui no mercado cripto, e é óbvio que quanto mais evidências tiverem ao nosso favor, fortalece a nossa tese, mas temos aí uma boa estrutura delineada, as marcações, os pontos, e acho que dá para a gente trabalhar até amanhã e analisar o comportamento do mercado em vista do que foi passado aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Vou encerrar a análise de hoje. Eu agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você está chegando agora, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento aqui do nosso trabalho. Beleza? Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.